Nesta semana, a Torá nos descreve sobre os dois sonhos conhecidos do faraó, das 7 vacas magras, que comeram as 7 vacas gordas, depois das 7 espigas magras, que comeram as 7 espigas gordas. E o mais incrível é que as espigas magras e as vacas magras não engordaram mesmo após terem comido as vacas gordas e as espigas gordas. E o faraó ficou surpreso, não sabia como realmente interpretar esse sonho. Chamou os maiores interpretadores de sonhos, os magos, os feiticeiros. Tentaram interpretar. Você terá 7 filhas e depois vai enterrá-las. E outros tipos de interpretações, mas nenhuma delas satisfez o faraó, por causa que realmente o sonho era bem contraditório. 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, que engolem, depois não engordam. E por que repetiu? E na prática, o copeiro-chefe, que havia sido salvo pelo faraó há pouco tempo, há 1 ano, e ele conhecia o Yosef, o José, da prisão, ele virou para o faraó e disse: eu me lembro do meu pecado, que eu estava na prisão, e eu deveria ter mencionado, eu tinha prometido para o Yosef que eu iria mencioná-lo perante o faraó, e eu me esqueci. E ele soube realmente interpretar o nosso sonho, e foi exatamente isso que aconteceu. E o faraó chamou o Yosef e mandou cortar o cabelo dele, tiraram ele do buraco, trocaram a roupa dele e trouxeram ele perante o faraó. Isso era no dia de Rosh Hashanah. No dia de Rosh Hashanah, Yosef ele saiu da prisão. E pela honra do rei, para não arriscar a sua vida, ele poderia realmente ter cortado o cabelo no dia de Rosh Hashanah. E como é conhecido, o Yosef, ele interpretou o sonho para o faraó, dizendo que seriam 7 anos de fartura, de muita comida para o Egito, mas depois haverá 7 anos de fome, de falta de comida. O ponto que as vacas magras comeram as vacas gordas e não engordaram significa que não será lembrado nada de toda a fortuna e a fartura e a comida e a gordura que eles tiveram durante os 7 anos, porque a fome será tão terrível, tão forte, que não será lembrado nada disso. E por isso, o meu conselho, disse o Yosef, que você deve escolher alguém sábio e inteligente e responsável por o Egito, e dividir a terra do Egito e preparar a comida para os próximos 7 anos de fome. E o que significa que cada pessoa deve dar 1/5 da sua colheita, do seu terreno, para o faraó. E isso será guardado com o faraó, debaixo do faraó, em depósitos, em armazenamento especial, para poder salvar e armazenar e não apodrecer toda essa comida. Apesar que o Egito tem muita umidade por causa do Nilo, e nada consegue aguentar na tecnologia daquela época por tanto tempo, por 7 anos, mas existe uma técnica especial, falou Yosef, que você consegue misturar outros tipos de plantações e de produtos, que isso vai conseguir manter aquelas sementes e aquela comida. A verdade é que havia um decreto sobre o Egito que tivesse 14 anos de fome. Outros dizem 28 anos de fome. E outros dizem 42 anos de fome. Só que Yosef, ele rezou que tivesse somente 7 anos de fome. Não mais do que isso. E o resto ficou para um futuro na época do Yehezkel, do Ezequiel. Qual é a razão dos céus que foi decretado essa fome terrível sobre o Egito? Porque o caminho de Deus é que Ele prepara a cura antes da doença. Já existe a solução, o antídoto, antes de surgir a doença. E desde a época de Abraham Avinu, do patriarca Abraham,
já foi decretado sobre o povo de Israel que eles seriam escravos no Egito por 400 anos. E Deus prometeu para Abraham que após essa escravidão eles sairão com muita fortuna, com muito dinheiro. E quando Yosef chegou no Egito, o povo egípcio e o palácio, o povo era muito pobre. Não tinha nenhum tesouro no palácio. E por isso foi decretado dos céus que tivesse uma fome terrível em todas as terras ao redor, para que todos viessem comprar comida, trigo e sementes no Egito, e dessa forma o Egito estará explodindo, transbordando de ouro e de prata. E daí, anos depois, quando o pai de Yosef, Jacob Avinu, e seus filhos vieram para o Egito, e aí começou a se concretizar os 400 anos de escravidão no Egito, que na prática foi dado um desconto para 210, mas naqueles anos, cumprindo o pacto entre as partes, que foi a promessa de Deus com Abraham, quando eles saíssem do Egito, com Moshe Rabbeinu, no êxodo, nas saídas do Egito, após a escravidão, eles tivessem realmente muito dinheiro para levar do Egito. Mas aqui nós concluímos que tudo que os judeus levaram do Egito era de uma forma permissível. Porque Yosef foi aquele que causou todo esse dinheiro, toda essa fortuna incontável, incalculável, que caiu no Egito. Porque se não fosse Yosef, ninguém saberia como lidar e todos morreriam com a fome no Egito. Faraó questiona Yosef. Lindo papo seu, se interpretou o sonho muito bem, mas quem disse que é verdade? Para eu planejar todo esse armazenamento de comida por tantos e tantos anos, quem disse que é verdade? Quem disse que virá 7 anos de fome? Então Yosef falou para ele, o meu sinal, a prova que eu estou falando a verdade é que a tua esposa, ela vai dar à luz hoje para um filho homem, e no momento que ela der à luz para esse seu filho, o teu primogênito morrerá. O seu filho mais velho vai morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele dia ela deu à luz e o primogênito do faraó morreu. E daí ele acreditou realmente nas palavras do Yosef. Ele falou, olha, não existe ninguém tão sábio, tão erudito, tão profeta que nem você. E eu vou colocar tudo isso na sua mão. Você será responsável pelo meu palácio. E tudo será beijado da tua boca, tudo virá da tua boca. A única coisa que estará acima de você é o meu trono. Eu, o faraó. Eu serei chamado de rei e that's it. O resto está nas tuas mãos. Daí os astrólogos, os profetas do faraó vieram e falaram, como assim? Como que um escravo que foi vendido por 20 moedas de prata será o vice-rei do Egito sobre a grande potência mundial acima de nós? Como assim? E o faraó falou, olha, eu vejo um brilho de reinado, vejo um traço de realeza no rosto dele, na personalidade dele. Daí eles falaram, bom, ele precisa conhecer 70 idiomas para poder ser apto a este cargo. Que essa era a regra do Egito, que para ser rei ou vice-rei precisava conhecer 70 línguas, 70 idiomas. Então Deus, naquela noite, enviou o anjo Gabriel para ensinar Torá para o Yosef. Ele ensinou e ele não conseguia captar, ele não conseguia absorver esses novos idiomas. Então Deus acrescentou uma letra no nome de Yosef, a letra rei, que isso é uma das letras, duas das letras, do nome de Deus, do tetagrama Yud-Kei Vav-Kei, e nessa hora ele teve um poder divino, e ele conseguiu então captar os 70 idiomas naquela noite. No dia seguinte, quando o faraó chamou ele para saber se ele realmente conhecia os idiomas,
E ele foi falando com japonês, chinês, persa, árabe, todos os idiomas. E o Yosef ele começou a responder idioma por idioma, assim, fluente com o faraó. Até chegou uma hora, Yosef ele vira para o faraó e fala: Boker Tov, ma shlomcha kvod hamelech? O que você falou? כן, הכל בסדר? היום יום חמישי, מה שלומך? Falou baixinho, o faraó cochichou para ele e falou: o que você está falando? Que idioma que você está falando? Falou: isso aqui é Lashon HaKodesh, isso aqui é o hebraico. Ele falou: sério? E eu não conheço isso? Que vergonha! Então significa que eu sei um idioma menos do que você sabe 70 e eu sei 69? Ninguém sabia disso. Por favor, não conta para ninguém. Por favor, jure que você não vai contar para ninguém que você sabe um idioma mais do que eu. Porque o Yosef tentou ensinar e tentou mostrar para o faraó o hebraico, só que ele não conseguia captar uma língua tão complexa e tão sagrada. Então ele fez ele jurar, porque se alguém soubesse que o Yosef sabe um idioma a mais do que o rei, ele seria coroado ao invés do faraó. O faraó iria ser o vice-rei e Yosef seria o rei. E dessa forma, então, Yosef ele jurou para ele que nunca iria contar para ninguém. E isso acabou também ajudando no futuro, anos depois, quando que o patriarca Yaakov faleceu e o Yosef queria enterrá-lo em Israel, em Hebron, em Canaã. O faraó não queria deixar. E o Yosef ele falou: meu pai me fez eu jurar, e já que eu jurei, eu não tenho como quebrar. E o faraó falou: quebra seu juramento. Falou: se eu quebrar esse juramento, eu vou quebrar o outro juramento também, o juramento que eu falei de não contar para ninguém que você não fala a língua sagrada, o hebraico. O faraó ele tinha um trono que era muito alto, que tinha 70 degraus. 70 degraus. E uma pessoa que conhecia os 70 idiomas poderia subir 70 degraus. Qualquer pessoa mais simples que queria falar com o rei, depende. Se ele falava 31 idiomas, ele poderia subir 31 degraus. E o rei descia 36 degraus e conversava com ele. As outras pessoas poderiam subir só 3 degraus. E o rei descia até o 4º degrau e falava de cima e atendia o pedido e conversava com a pessoa. A primeira vez que o Yosef ele veio perante o rei, ele só subiu 3 degraus, interpretou o sonho e à noite levaram ele de volta para a prisão. Mas no final, quando tiraram Yosef e começaram a falar com ele e testar quantos idiomas ele falava, cada idioma que Yosef ele demonstrava que ele sabia, ele ia subindo um degrau até que ele realmente subiu até na altura do rei. E o faraó ele falou: Yosef, eu dou para você toda a terra do Egito, está na sua mão. Tirou o anel da sua mão, do seu dedo, e colocou na mão do Yosef, colocou nele, vestiu nele uma roupa de linho branco e um colar, uma corrente de ouro no seu pescoço. O fato é que ele deu para ele o seu anel, isso representava que o Yosef ele virou o vice-rei do Egito. E colocar essa roupa de linho branco, que era a linha mais refinada que tinha, isso era algo muito elevado no Egito, que dessa forma ele queria salvar o Yosef do Ain Hara, do olho gordo, e de todas as bruxarias, e de todos os espíritos do mal, porque existia um sistema que a pessoa que colocava uma roupa de linho, sem nenhuma mistura de outro fio, ele era salvo de olho gordo, de bruxarias. E como já foi explicado, que 10 potes, ou 10 baldes de bruxaria, Deus criou no mundo, colocou sobre o mundo, e 9 destas, 90% da bruxaria mundial caiu sobre o Egito. Então ele colocou essa roupa de linho para realmente proteger o Yosef de qualquer tipo de bruxaria e dos bruxos, dos feiticeiros, que todos estavam com muita inveja do Yosef. Deu para ele uma carruagem real e fez
com que montasse na segunda carruagem que tinha, e aclamaram diante dele Avrech. O nome dele virou Avrech, porque Avrech, em hebraico, ele é Av, ele é o pai com sabedoria, mas ele é Rach, ele é jovem de idade, porque Yosef ele só tinha 30 anos quando ele virou o vice-rei do Egito. E o rei fez o seguinte, ele trouxe 3.000 homens com instrumentos musicais, cantando perante o Yosef. Isso era a honra do Yosef perante todo o Egito, era a apresentação dele perante todo o povo. 5.000 lutadores, soldados com espadas estendidas nas suas mãos e outros tipos de armas. 20.000 dos maiores ministros, pessoas importantes na realeza, todos desfilando perante ele. Várias e várias pessoas com perfumes e aromas para dar um cheiro gostoso. E todas as mulheres, elas subiam nas janelas e nos telhados, elas ficavam enxergando Yosef, a sua beleza, e o rosto dele brilhava como a lua cheia. 20 homens iam correndo na frente do Yosef e anunciando e gritando a seguinte frase: Zé Haish, este é o homem, Shamelech Hafetz Bo, que o rei ele ama, ele gosta dele, e colocou ele como seu vice-rei. E todo o reinado depende da boca do Yosef. E todo aquele que negar as suas ordens e não se curvar perante o Yosef será morto, porque isso é contra a vontade do rei. E quando Yosef passava pelas ruas, se afastavam dele e se curvavam perante eles e também beijavam a areia que ele pisou. Só interessante que isso aqui foi uma ordem do faraó, né, que Yosef ele queria. Não era um pedido do Yosef, porque isso aqui é proibido, só que era uma ordem do faraó. E isso era a grande recompensa que Yosef ele teve dos céus por não ter pecado com a mulher do ex-patrão dele, do Potifar. A boca que não quis beijá-la foi recompensada, que da boca dele todo o povo será ordenado. E o pescoço que não quis se aproximar dela vai vestir essa corrente de ouro. E o rei levou ele no seu palácio e mostrou para ele todos os seus tesouros e todas as suas joias. E deu para ele vários campos e 3.000 canterim, que era uma medida de ouro, e 3.000 canterim de prata, e várias pedras preciosas, e pérolas, e outros tipos de presente. No segundo dia, o rei anunciou que todas as pessoas precisavam trazer para o Yosef presentes, cada um de acordo com as suas posses. E as pessoas e os mensageiros foram às ruas a arrecadar estes presentes. E Yosef pegou tudo aquilo que ele juntou, todo o ouro e prata, que era um dinheiro incalculável, e colocou tudo no seu palácio. Por hora, o faraó deu para ele 100 escravos. E depois Yosef comprou outros vários escravos. O Yosef construiu um palácio muito grande e lindo durante 3 anos. E colocou um trono todo adornado de pedras preciosas e pérolas. E tinha um desenho de todo o Egito, com o Nilo todo desenhado com pedras preciosas. O Yosef ele tinha 4.600 lutadores, soldados particulares. Era um exército particular do Yosef. E sempre que tinha uma guerra, ele ia com seus soldados. E o faraó mudou o nome do Yosef e falou: seu nome é Safnat Paneach. Safnat Paneach significa que todos os Safnat, todos os escondidos e os segredos, eles são revelados perante ele, ele consegue interpretar tudo isso. Ele deu para ele uma esposa que era a Osnat, a filha do Potifar, a filha do Potifar, o grande carniceiro, como foi explicado na semana passada.